Fala galera, tudo beleza? Mais um conteúdo novo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar de campo de arbítrio. É uma aula especial que vai estar disponibilizada também no nosso curso de avaliações de imóveis na prática, que será lançado agora no próximo mês de agosto. Não temos uma data definida, contudo será no decorrer do mês de agosto. Quem tiver interesse pode estar entrando em contato com a gente pelo WhatsApp, pelo Instagram. A gente está disponível aí para poder passar todas as informações necessárias para a inscrição desse curso. Lembrando que será o melhor custo-benefício do mercado para o curso de avaliação de imóveis. Então você não perde por esperar, o conteúdo está bem legal, está bem prático, com vários exemplos de maneira a estar assimilando toda a prática da engenharia de avaliações. Então, roda a vinheta! Então, pessoal, para a gente poder entender primeiro aqui o que é campo de arbítrio, a gente vai conceituar o campo de arbítrio conforme a NBR 14653 na sua parte 1, em a versão revisada aí de 2019, que é a versão mais atual. Então, a norma define campo de arbítrio como sendo o intervalo de variação em torno do seu estimador pontual, ou seja, o valor médio do nosso intervalo de confiança, que é adotado na avaliação, dentro do qual você, profissional, pode estar arbitrando o valor do bem que você quer avaliar, desde que você justifique pela existência de características próprias do seu bem avaliando que não foram contempladas no seu modelo estatístico. E agora a gente vai entender quando que a gente pode estar utilizando o nosso campo de arbítrio. Então, a própria NBR 14653, só que agora na parte 2 de 2011, diz que o campo de arbítrio pode ser utilizado quando variáveis relevantes para a avaliação do nosso bem não tiverem sido contempladas no modelo, seja por escassez de dados ou então porque essas variáveis não se apresentaram significantes estatisticamente nos nossos modelos de regressão. E nós podemos utilizar então, desde que a amplitude de até mais ou menos 15% seja suficiente para poder absorver as influências não consideradas e que os ajustes sejam justificados no nosso laudo avaliatório. Então vamos traduzir aqui esse texto que a norma trouxe para a gente. A escassez de dados seria justamente aquela situação no qual não há dados disponíveis no mercado com as características daquela variável que inicialmente você pensou, você criou a hipótese de que ela seria importante então na formação do seu modelo estatístico. Um exemplo seria a variável oferta/transação. A gente sabe que é muito difícil conseguir em quantidade dados de transação. A gente acaba tentando fugir dessa condição aqui de micronumerosidade, porque tem poucos dados de transação e, consequentemente, a gente pode acabar eliminando essa variável ou até mesmo não utilizando essa variável no nosso modelo estatístico. E para poder justamente absorver a influência da ausência dessa variável no nosso modelo, nós utilizamos o campo de arbítrio. Por quê? Porque é a superestimativa nos valores de oferta em relação aos valores de transação. Então a gente tem que estar utilizando esse campo de arbítrio para poder absorver essa influência. Outro exemplo seria justamente esse aqui da nossa figura. Nós temos alguns imóveis que têm a vista para o mar, têm a frente para o mar. Consequentemente, caso a gente estivesse fazendo uma avaliação de um imóvel desse e na nossa amostra não tivesse nenhum outro dado de mercado ou poucos dados que não conseguisse atender à condição de micronumerosidade, você deveria então utilizar o campo de arbítrio para justamente absorver a influência da ausência desta variável vista para o mar, que seria uma variável dicotômica, tendo em vista que somente o seu imóvel avaliando tem vista para o mar, ou seja, é uma singularidade dele. Consequentemente, você vai ter que justificar no seu laudo a adoção desse campo de arbítrio com base nisso que eu estou falando agora. Já a significância das variáveis, a gente sabe que durante o ajuste do modelo, a gente pode ter algumas variáveis independentes que podem apresentar então significância acima de 30%. E a gente sabe também, de acordo com o item 5 aqui na nossa tabela de fundamentação, até 30% nós conseguimos enquadrar no grau 1 de fundamentação. Passou de 30%, nós não conseguimos enquadrar o nosso trabalho avaliatório quanto ao grau de fundamentação. Então, uma das possíveis soluções para significâncias acima de 30% é justamente você estar eliminando esta variável independente. Então é esta situação aqui que a norma está prevendo. No caso de você excluir alguma variável importante para o seu modelo, em virtude aqui da significância, você pode estar utilizando o campo de arbítrio para poder justificar uma singularidade que não está presente no seu modelo estatístico.
E aqui eu trouxe uma outra citação da norma, também da parte 2, que é: quando a amplitude do campo de arbítrio não for suficiente para poder absorver as influências não consideradas, o modelo é insuficiente para que a avaliação possa atingir pelo menos o grau mínimo de fundamentação no método comparativo direto de dados de mercado. E esse fato, obviamente, deve ser consignado no seu laudo avaliatório. Ou seja, se a ausência dessa variável independente aí no seu modelo, os 15% não forem suficientes para poder tratar a ausência dessa variável, consequentemente, você vai ter que justificar lá no seu laudo que você não conseguiu atingir a fundamentação mínima no método comparativo direto de dados de mercado. E por fim, eu trouxe aqui um exemplo, já que o nosso curso aqui é na prática, a gente vê tudo na prática, justamente mostrando a utilização do campo de arbítrio em um laudo avaliatório. Então aqui nós temos um texto, naquela aba de resultados do nosso laudo, onde nós dizemos o seguinte: pela condição recessiva do mercado atual, ou seja, estamos tratando aqui do diagnóstico de mercado, e a ausência da variável origem da informação, que é justamente a variável que trata os imóveis de venda com os imóveis em oferta, no nosso modelo estatístico, utilizou-se então o campo de arbítrio, conforme preconiza o item 8.2.1.5 da NBR 14653, sendo aplicado então um deságio de 10% em relação ao valor de tendência central, como sendo o valor mais provável de mercado para o nosso imóvel estudado, conforme está exibindo o quadro abaixo. Então tem uma tabelinha aqui, tem a descrição aqui que é o nosso imóvel avaliando, tem a área dele, tem o valor unitário que a gente adotou e tem então o seu valor total. E por fim a gente colocou o valor total do mercado do imóvel, que a gente adotou, que é este valor aqui arredondado em até 1%, conforme preconiza a própria NBR 14653, para justamente estar tirando essa relação aí de exatidão da nossa avaliação. Ou seja, nós não temos uma relação determinística, nós temos uma relação probabilística. Então, por isso é necessário que você arredonde até 1% o valor da sua avaliação. Então, é basicamente isso. Já agradeço a audiência. Até as próximas aulas. Valeu!